Olá, amigos. Hoje nós vamos falar de previdência no Brasil. O Dr. Ariel Fonseca esteve conversando com os dirigentes sindicais numa palestra de 2 turnos e ele fez uma rápida, digo rápida porque o tema é muito extenso, levaria dias até para se tratar de tudo como se deve, mas o Dr. Ariel fez um bom resumo e colheu, inclusive, boas perguntas dos que participaram, os dirigentes sindicais catarinenses, especialmente os metalúrgicos. Mas nós vamos fazer hoje aqui, neste instante, um resumo de tudo que foi dito e feito, e nós vamos passar aqui, através desta entrevista, bons momentos e que vão ilustrar o que o Dr. Ariel vai de novo trazer à baila este roteiro resumido sobre este tema que é extenso da previdência no Brasil, previdência social para os trabalhadores. Professor Ariel Fonseca, tudo bem? Prazer tê-lo conosco novamente. Foi uma palestra interessante, né? Sim, prazer nosso. E achei que foi muito bom e a recepção foi muito boa. Bem, professor, o livro, a palestra tem como base este livro que a gente já falou dele em algumas outras oportunidades. O livro trata do direito previdenciário, trata também do médico do trabalho, o perito médico, e há muitas legislações aqui, mas sempre na corrida atrás do Congresso, né? Porque é impressionante, né? A velocidade com que a legislação vai mudando, né, doutor? Perfeito. O senhor mesmo me observou, fora do ar, que dias antes da edição deste livro, o senhor ainda estava escrevendo o livro por conta das mudanças, né? Eu queria que o senhor contasse exatamente um pouco disso, para a gente entrar no assunto mesmo. Bom, nós sabemos que o direito ele é dinâmico e ele acompanha a evolução da sociedade. É preciso o profissional do direito estar atento a isso, na sua militância, e, em especial o professor, que vai transmitir esse conhecimento, está atento a essas mudanças que estão constantemente ocorrendo. E não é diferente com o direito previdenciário. O direito previdenciário, a legislação previdenciária, vem ao longo dos anos sofrendo uma série de alterações e mudanças que realmente necessitam, tendo em vista a sua relevância, a importância, o seu papel perante uma sociedade, perante o trabalhador, a família. E é preciso, quando se falar do direito previdenciário, estar atualizado, acompanhando o que vem ocorrendo nesse organismo, nesse sistema de previdência social no Brasil. Bem, professor, vamos então tentar recapitular aqui os temas que o senhor traz na sua palestra sobre este assunto. Imagino que o senhor já tenha mais ou menos alinhada esta linha de raciocínio, né? E de forma um pouco improvisada lhe peço a gentileza de nos elencar em capítulos, assim, para que a gente possa ir inserindo as imagens aqui da palestra que nós realizamos aqui em Camboriú. O senhor começa falando de quê? Inicialmente, nesse seminário, em que nós utilizamos o tema, a importância do direito previdenciário na vida do trabalhador. Então, inclusive, ressaltamos, parabenizamos pela iniciativa, Marcelo, dessa Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos aqui no estado de Santa Catarina. Achei isso muito interessante. Posso afirmar que isso tem sido uma constância, uma preocupação por parte de alguns dirigentes responsável no que diz respeito a algum organismo, uma classe de trabalhadores, em trazer o conhecimento da importância desse direito previdenciário, da previdência social, que infelizmente ainda é
como é que se diz, pouco conhecido. O que não deveria, pela sua importância. No primeiro momento, eu foquei justamente isso. Parabenizei a iniciativa da federação e na escolha do tema, Previdência Social para o Trabalhador. E também comecei falando sobre o que é a Previdência Social, a sua importância, aonde ela se encaixa no contexto atual. Falamos então dessa importância do direito previdenciário. Em seguida, nós falamos também da importância, da relevância na vida do trabalhador. O trabalhador tomar consciência, o cidadão brasileiro tomar consciência, o que significa a previdência social para ele e, consequentemente, para a sua família, os seus dependentes. Porque quando falamos em previdência social, nós estamos falando de direito social previsto na nossa Constituição, no artigo 6º da nossa Constituição. Ela vai focar que a previdência social é também um direito social. E quando falamos de direito social, nós estamos falando de coletividade. E isso é importante. A previdência está nesse contexto. Focamos essas duas questões iniciais. A importância desse sistema de previdência social e a sua importância na vida do trabalhador. Trazer essa conscientização, que infelizmente, Marcelo, nem todos conhecem. Por várias razões. Da forma que vem ocorrendo no nosso dia a dia, a falta de divulgação desse direito, a questão também estrutural do próprio órgão, da autarquia que administra a Previdência Social, a gente percebe que há um problema estrutural. Não podemos deixar de reconhecer a sua evolução. Ela vem ao longo dos anos, do tempo, ela vem evoluindo, ela vem se aperfeiçoando. Há essa preocupação por parte dos nossos dirigentes, das nossas autoridades envolvida com esse assunto, em querer aperfeiçoar o sistema, porque o sistema ela faz parte do nosso dia a dia e nós não podemos perder de vista que nós somos participantes. Não só temos o direito, o acesso ao benefício, ao serviço previdenciário, mas também temos que ter o cuidado de entender como é que ela funciona. E aí temos o cuidado de tentar preservar ao máximo, porque ela faz parte do nosso dia a dia. Não podemos admitir que seja esse sistema violado pelas irregularidades, pela questão da fraude. Essas coisas têm que ser combatidas. Isso é um patrimônio nacional. Patrimônio, perfeito, Marcelo, muito bem colocado. É o nosso patrimônio. Como eu disse na nossa palestra, a Previdência Social eu reputo como sendo o direito social mais relevante em toda a história do Brasil. E isso, quando nós começamos a estudar, nós percebemos isso, nós sentimos isso, Marcelo. É importante, eu acho que o sucesso, a recepção desse seminário pelo público foi justamente isso. Perceberam desse valor, desse sistema, desse patrimônio, não só para a sua vida, mas como eles aqui estão representando classe de trabalhadores, os metalúrgicos aqui de Santa Catarina, de poder levar a esses trabalhadores essa importância da Previdência Social. Eu vi que o senhor tratou muitas vezes da falta de conhecimento dos próprios operadores do direito, quando não também do próprio dirigente sindical, e aí fica o trabalhador, né, totalmente desguarnecido também, né? Mas isso é decorrente também da própria evolução das coisas, né? O profissional às vezes se perde um pouco, né? Mas há conceitos antigos também que às vezes são desconhecidos, né? Eu trouxe essa questão que, infelizmente, devido à sua relevância na vida da sociedade, num país como um todo,
ela ainda é, agora, é claro, poderíamos dizer, de um tempo para cá, isso tem melhorado, mas ainda falta muito, mas ainda podemos afirmar isso, lamentavelmente, Marcelo, ainda é um pouco desconhecido por quem deveria ser. Nós temos a questão, eu foquei essa situação, até o Poder Judiciário, a categoria, o advogado, por exemplo. É claro que o advogado, ele, em tese, ele procura se especializar em uma área, como é a medicina, como é a vida profissional. Não dá para você dominar todas as áreas, principalmente no direito, né, que toda hora modifica. Então você precisa, para se tornar um bom profissional, estar atualizado, atento às mudanças. Então, para você exercer a militância da advocacia, você se atualizar, requer tempo. E a gente corre hoje contra o tempo. Então, quando a gente fala do direito previdenciário, o que é que a gente percebe? A falta do conhecimento. Boa parte ainda do advogado, ele não tem, assim, um certo interesse nessa matéria. Acho difícil o mecanismo, o sistema, a dificuldade, às vezes, do acesso que você tem. Hoje nós temos a Agência da Previdência Social, que faz toda a administração, gestão do direito previdenciário, e a gente percebe a carência, a falta de estrutura. E quando você, efetivamente, como profissional, até o próprio cidadão sente isso na pele, procura um posto, uma agência, melhor dizendo, da Previdência Social, e lá você se depara com as dificuldades. Você chega lá, tem que esperar tanto tempo, perde às vezes uma manhã, um dia todo, para poder colher informação. Às vezes você não consegue essa informação como deveria, você sai de lá com uma certa insegurança. Isso desmotiva o profissional de ir buscar. Houve sim, de um tempo para cá, uma procura maior desse profissional advogado nesse segmento, mas ainda temos aí muito que caminhar. Com relação ao Poder Judiciário, eu também frisei isso, o que é que nós percebemos? No direito do trabalho, a gente percebe que ele, até o nome da nossa carteira de trabalho é Carteira de Trabalho e Previdência Social. E aí nós percebemos dois ministérios juntos, Trabalho, Previdência. Mas na prática, Marcelo, no dia a dia, a gente não consegue perceber essa interação. E isso é muito importante. Precisa, sim, a legislação trabalhista, a legislação previdenciária, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência, o Ministério da Saúde, que envolve saúde. Esse é um dos problemas da Previdência Social. Amplo, muito amplo. Interagir para poder dar mais solidez a esse sistema, atender de forma mais satisfatória o seu cliente, que é o segurado da Previdência Social. Então, há uma dificuldade com relação à Justiça do Trabalho. O juiz do trabalho, ele realmente, muitos deles se reconhecem, falam com muita humildade, simplicidade, dizem, não conhecemos muitos. Tem um ou outro juiz que realmente se dedicou àquele estudo, até escreveu livro. Nós temos juízes do trabalho aí, que tem livro do direito previdenciário escrito, então, mas não é, como é que se diz, corriqueiro isso, não. Pelo contrário. De igual forma, Marcelo, e esse é um grande problema, e eu aí acho, inclusive, que o nosso Congresso, na reforma que houve, na Emenda Constitucional 45, falhou, é quando deixou a competência do benefício do auxílio-doença acidentário, a sua reivindicação, quando ele é negado na esfera administrativa da Previdência Social, e aí você tem que recorrer ao judiciário, aquele suposto direito, você hoje procura na Justiça do Estado. E ela não está preparada para poder atender a essa demanda. Então foi dito aqui, não só eu trouxe os exemplos, meus processos que eu estou vivenciando lá no Rio de Janeiro, mas foi colocado aqui, até outros advogados, outros profissionais, colocaram aqui, sente isso na pele. Aqui no estado de Santa Catarina, quando recorrem à Justiça Estadual para reivindicar um restabelecimento de um auxílio-doença acidentário, ou até mesmo estabelecer um benefício acidentário que foi negado administrativamente, a perícia leva mais de um ano. Não pode. Nós estamos falando de algo mais relevante do ser humano, a saúde, o bem-estar.
protegido pela nossa Constituição. Está lá no artigo 225 da nossa Constituição. E quando são várias vidas ao mesmo tempo, é o social. Social. Um dependendo do outro, quando a gente está ali falando desse segurado trabalhador, ali, ele sendo como pai de uma família, ele tem ali a esposa, tem os filhos, atender a família, e a nossa Constituição prevê isso, Marcelo. A Constituição diz que a família é a base do Estado, né? Bom, o professor nos deu uma pincelada inicial, né, sobre esta entrada da palestra. Nós vamos seguir mais ou menos o livro, né, para a gente ir explicando aqui as coisas. No próximo bloco, nós vamos falar dos benefícios da Previdência Social. O professor vai nos mostrar pontos importantes em que a gente vai ilustrando com a palestra feita aqui em Balneário Camboriú. Nós já voltamos com este tema, benefícios da Previdência Social.